Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama, véspera de jogo, né? Amanhã o Vasco enfrenta o Santos no estádio de São Januário pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar muito aqui sobre essa partida. O Vasco que terá uma mudança no seu time titular, e essa mudança muito provavelmente será a entrada de Galarza na equipe, no lugar de Andrei Santos, que foi para a Seleção Brasileira Sub-20. Vamos falar do nosso adversário também, o Santos, que tem vários desfalques aí para essa partida, cara. Dá para a gente contar aqui, ó, na mão, e talvez falte dedo aqui, que o Santos está bastante desfalcado para essa partida contra o Vasco da Gama. E também vamos falar de Maurício Barbieri, treinador que está bastante criticado e pressionado já pela torcida do Vasco, mas que está confirmado para o jogo de amanhã, porque o Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Então, depois da vinheta, a gente explica tudo isso. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Fala pessoal, tudo bem? O canal Machão da Gama agora tem uma parceria muito bacana com a Voar Mais Elevation. Você que acompanha aqui o canal, você sabe que eu gosto de curtir jogos do Vasco fora de casa, né? E muita gente me pergunta, Juninho, como você faz para viajar, para comprar passagem, para acompanhar os jogos do Vasco fora de casa? Bom, agora eu tenho como te responder, porque com a nossa parceria com a voarmais.elevation, você pode garantir a sua passagem, a sua viagem, com aquele precinho camarada, beleza? E olha só, não é só para jogo do Vasco que eles trabalham não, tá? Você que quer planejar suas férias, viajar para a Europa ou para qualquer lugar do país, para o Nordeste, curtir o frio do Sul, qualquer lugar, você pode procurar a Voar Mais, que você vai ser muito bem atendido e vai conseguir aquela passagem num precinho muito bacana, beleza? Para mais informações, tem aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram para você entrar em contato. Tem também o link do WhatsApp e está aparecendo o QR Code na sua tela com o WhatsApp para você ser bem atendido pela Voar Mais, parceiro oficial agora do canal Machão da Gama. Então, ó, Vasco e São Paulo, já irei com a Voar Mais. Vasco e Internacional, também irei com a Voar Mais. Link aqui na descrição e no QR Code. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos começar falando aqui de Maurício Barbieri, né? O treinador do Vasco foi punido pelo STJD por conta da expulsão do cartão vermelho que ele levou na vitória do Vasco na primeira rodada contra o Atlético Mineiro. Ele pegou 2 jogos de suspensão, um jogo já foi cumprido e, na teoria, né, o Barbieri ficaria de fora do jogo de amanhã contra o Santos. Teria que cumprir essa suspensão, essa punição no jogo contra o Santos. Porém, ontem à tarde, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo e Barbieri está confirmado para o jogo de amanhã contra o Santos. Antes, quem ficaria no banco de reservas comandando o Vasco seria o Maldonado, ele que comandou o Vasco contra o Palmeiras, né? Mas tivemos aí essa reviravolta, o Vasco conseguiu o efeito suspensivo no STJD e o Barbieri está confirmado, está liberado para a partida de amanhã contra o Santos. Vai ficar na beira do campo e eu sei que vai ter muito vascaíno comentando aí, não sei se essa notícia é boa ou se essa notícia é ruim, porque tem muita gente que já está sem paciência já com o Maurício Barbieri. Mas é uma notícia boa, né? Porque ter o treinador ali à beira do campo faz toda a diferença, por mais que o Maldonado também seja competente, né? É um bom auxiliar, mas é diferente, tem que ter o treinador ali na beira do campo e o Barbieri está confirmado amanhã por conta do efeito suspensivo que o jurídico do Vasco conseguiu ontem à tarde. Bom, o Barbieri, uma hora vai ter que cumprir essa punição, né? A não ser que o Vasco consiga, num recurso ali do STJD, diminuir, né, essa pena de 2 para 1 jogo. Caindo para 1 jogo só, aí esse jogo já foi cumprido contra o Palmeiras na segunda rodada. Então, o Barbieri estará na beira do campo amanhã contra o Santos. E bom, vamos continuar falando aqui dessa partida contra o Santos, né? O Vasco vai ter pelo menos uma mudança no seu time titular. Uma mudança já está confirmada, que é a saída de Andrei Santos, que já se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20. O Andrei que também vem sendo muito criticado, né, pela torcida do Vasco. Muita gente diz que o Vasco caiu de produção desde que o Andrei voltou, desde que o Andrei
foi colocado ali no time titular. E realmente o Andrei Santos vem muito mal aí nos últimos jogos com a camisa do Vasco da Gama. E bom, já que ele foi para a seleção sub-20 disputar o Mundial, né, uma preparação no início aí para esse Mundial, sobra uma vaga no time titular que deve ser preenchida pelo Galarza. O Galarza deve ser o titular no lugar do Andrei. O Galarza que entrou e entrou bem no jogo contra o Curitiba, salva um gol do Curitiba em cima da linha, né? Que o Coxa ia fazer ali aquele gol e praticamente ia garantir, né, a vitória contra o Vasco. O Galarza foi importante ali naquela partida, evitando o segundo gol da equipe Coxa Branca e é o provável titular na vaga do Andrei Santos. Matéria do Globoesporte.com diz o seguinte: o Vasco mal voltou de Curitiba e já precisa pensar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, às 4 horas de domingo contra o Santos em São Januário. Para essa partida, Maurício Barbieri não poderá contar com o Andrei, que se apresentou à seleção sub-20 nesta sexta-feira. Outro desfalque do Vasco é Marlon Gomes, que se apresentou também à seleção brasileira sub-20 durante a semana. O time principal do Vasco ainda não treinou desde o jogo contra o Curitiba. Ontem, sexta-feira, os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Coxa fizeram um trabalho de campo no Couto Pereira, enquanto os titulares ficaram na recuperação física. Galarza é a principal opção para entrar no meio-campo. O Vasco, que para esse jogo contra o Santos, vai ter desfalque de Juan Cruz e Carabarral, dois jogadores que pertencem ao Santos, né, e por isso não podem ser relacionados por conta da cláusula ali de empréstimo. Então, além de Juan Cruz e Carabarral, o Vasco também não conta com Marlon Gomes e Andrei Santos. A provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã deve ser a seguinte: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Robson, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Galarza e Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O Vasco deve ir com essa escalação amanhã contra o Santos. E agora a gente fala do Santos, cara, que tá muito desfalcado. O Santos, que já tem uma equipe bastante enfraquecida. Você vai ver a escalação do Santos aqui, que é uma escalação que você bate o olho, você praticamente não conhece nenhum jogador. É uma equipe que vem mal também no Campeonato Brasileiro, apesar de ter vencido a última rodada contra o Bahia, mas é uma equipe também que é candidata, né, à luta contra o rebaixamento. Acho que isso é unanimidade, ninguém bota muita fé na equipe do Santos. E além de tudo, o técnico Odair Helma terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques. O Santos tem 6 desfalques para esse jogo contra o Vasco. O técnico Odair Helma não vai poder contar com os seguintes jogadores: o zagueiro Bauerman, que está afastado por conta daquele escândalo lá de manipulação de resultados; os meias Luan Dias, que está em transição física, e Sandri, que está com uma infecção no rosto; o atacante Soteldo, que está em transição com a fisioterapia; e os atacantes Mendonça e Marcos Leonardo. Ou seja, o Santos vem praticamente com seu ataque reserva, né? Não tem Mendonça, não tem Marcos Leonardo e também não tem o Soteldo. Então, o Odair Helma tem bastante problema para escalar, né, esse time do Santos aí contra o Vasco da Gama. O Mendonça, por exemplo, cara, foi um dos destaques do Santos na última rodada, né? Foi muito bem na partida e para esse jogo contra o Vasco não pode jogar. Provável escalação do Santos amanhã: João Paulo no gol, Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, David Washington e Lucas Braga. Esse é o provável time do Santos amanhã, bastante desfalcado para encarar o Vasco. Mas é aquilo, né? O Vasco adora, em jogos que na teoria seriam fáceis, o Vasco adora se complicar. E, enfim, eu fico até preocupado quando eu vejo que o outro time está desfalcado, está com problema. O Coxa também estava super desfalcado e fez um jogo duro contra o Vasco. Enfim, eu acho que o jogo de amanhã, cara, é um jogo chave pro trabalho do Maurício Barbieri, para a confiança do grupo. Acho que se o Vasco não vencer o Santos amanhã, a situação do Barbieri vai ficar assim, pelo menos em relação à torcida, a pressão vai ficar gigantesca. Dentro do clube, internamente, não sei dizer, mas o torcedor, com toda certeza, vai perder a paciência com o Barbieri. É isso, né? Tomara que isso não aconteça e tomara que o Vasco vença o Santos amanhã em São Januário. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!